Olá, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui para nos prepararmos para a liturgia deste domingo, o 25º domingo do tempo comum. Estamos caminhando com Jesus, passando pelas regiões pagãs, na região da Galileia, na construção do nosso processo de identificação com Ele. Semana passada nós vimos e refletimos diante do questionamento: quem dizem os homens e vocês que eu sou? Pedro dava um testemunho num primeiro momento, uma profissão de fé, dizendo e apresentando-nos Jesus como o Messias. Mas num outro momento, Pedro não compreende que este processo de identificação com Jesus também se dá pelo acolhimento do anúncio da sua paixão, morte e depois, consequentemente, da sua ressurreição. Este 25º domingo do tempo comum traz para nós a continuidade desta identificação com Jesus Cristo. Sabemos quem Ele é por aquilo que Ele vive, anuncia e testemunha. Há a opção do seguimento, o tomar a cruz, ciente de que Ele é o Messias, mas que também precisamos passar pela paixão. No Evangelho de hoje, escrito por Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37, nós temos o segundo anúncio da paixão. Observemos, associada ao primeiro anúncio, quando Jesus dizia abertamente aos discípulos de que ele deveria sofrer. Hoje, esta expressão se dá quando nós observamos Jesus estava ensinando-lhes, ou seja, Jesus quer preparar o coração dos seus discípulos acerca desta compreensão, mas muito mais de assumir para a vida esta essência do seguimento, que é a compreensão da sua paixão, morte e ressurreição. Tanto semana passada, quando Pedro diz que Jesus não pode sofrer, quanto hoje, quando eles discutiam pelo caminho, a concepção de reino ainda está naquela perspectiva de uma reconstrução do reino de Israel a partir da dimensão daquela hierarquia, daquele poder, enfim, de tudo aquilo que caracterizava a situação da época. Enquanto para Jesus a essência vai estar então nesta compreensão do reino de Deus. E para o reino, para Jesus, é necessário então levar a cruz. Na concepção dos discípulos, não pode haver cruz, não pode haver sofrimento, é preciso se preocupar com os lugares, com os primeiros lugares. A resposta de Jesus na construção da nossa identificação cristã se dá, primeiramente, numa lógica: o primeiro precisa ser o último, sendo o último, ele será o primeiro. Precisa servir e não ser servido. E uma outra característica é ter um espírito infantil, ou seja, quando Jesus coloca uma criança no meio deles. Não se trata aqui de uma infantilidade, mas o espírito de uma criança se dá primeiro na necessidade de uma proteção, com a ligação daqueles então que o protegem, seus pais. Há também uma necessidade de uma relação de aprendizado, de dependência. E por isso nós precisamos, nessa vivência, manter esta relação, esta necessidade com o Senhor. Acho que todos nós ouvimos uma pergunta muito simples quando éramos criança:
O que você quer ser quando crescer? Assim também nós poderíamos aplicar no contexto deste evangelho. O que nós queremos ser quando crescermos na consciência de que Jesus passa pela paixão, morte e ressurreição? Na nossa identidade cristã, o que nós queremos ser como cristãos quando crescermos então nesta compreensão? E aí nós temos as duas leituras de hoje, a primeira e a segunda leitura, como elementos para ajudar-nos a compreender esse processo de identificação. A primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículos 12, depois de 17 a 20, relata para nós justamente a consciência das opções da vida em sermos justos ou optarmos por outro caminho. A primeira leitura nos mostra que o exercício da fé, da identificação com Cristo, faz com que nós possamos estar em ambientes e situações que esta opção acaba incomodando, melhor dizendo, a outras pessoas. Por isso a leitura vai dizer: vejamos, pois, se é verdade. Então há uma dúvida, há uma insegurança se de fato é ser justo, seguir a Deus, ter uma opção cristã, se isso de fato traz mudanças e consequências para a vida. É certo de que, assim como Jesus deixa claro no anúncio da paixão, de que há uma dimensão do martírio, ou seja, do ser posto à prova diante da opção que nós fazemos neste segmento de Jesus. Na segunda leitura, na carta de São Tiago, que nós temos ouvido já há 3 semanas, esse processo de identificação com Cristo vai demonstrar-se também nos frutos, na superação dos frutos das paixões, ou seja, a paixão não apenas aqui como um sentimento amoroso, mas tudo aquilo que às vezes conduz o nosso comportamento, as nossas ações. Então Tiago vai falar da inveja, vai falar da rivalidade, de tudo aquilo que atrapalha esse processo de crescimento e de identificação com o Cristo. De um outro lado também Tiago apresenta a nós quais são os frutos desta identificação cristã, ou seja, uma atitude pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. Então, a leitura ajuda-nos a pensar aquilo do que se espera de alguém que busca Cristo, de alguém que busca a igreja, de alguém que busca a Eucaristia e de alguém principalmente que busca a vivência da palavra. Procuremos analisar nossa consciência e perceber aonde nos aproximamos desta identificação com o Cristo, deste processo então de associação da nossa vida ao mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Um bom domingo para você. Celebremos com alegria este 25º domingo do tempo comum.